Olá, seja muito bem-vindo para o módulo 2 do nosso curso Jornalismo de Soluções, novas maneiras de produzir suas reportagens e atrair audiências. Nesse módulo 2, nós vamos então seguir o caminho que estamos percorrendo nessas 4 semanas. Na primeira a gente falou muito da definição do jornalismo de soluções, o que é, o que não é jornalismo de soluções. E agora então a gente vai abordar bastante sobre como começar a aplicar a abordagem do jornalismo de soluções. E um ponto interessante de saída é que a gente identifique a gente precisa sair do padrão. Como a gente já comentou antes, o jornalismo de soluções ele propõe um olhar sobre o problema, mas a partir da perspectiva da solução. Para fazer isso, ok, no conceito é bonito, é bacana, mas como é que a gente começa a exercitar? Bom, um caminho básico, a gente vive uma rotina muito estafante, nós temos um trabalho que exige bastante da gente e muitas vezes no caminho de volta para casa a gente mal observa ao redor. Quando observa, a gente tem um olhar um pouco viciado em observar os problemas. E aí a gente olha e fala assim, pô, isso aqui rende uma pauta, preciso denunciar esse problema na minha rua, preciso abordar esse assunto. Ou a gente é muito abordado por colegas, amigos, familiares sobre alguma situação na nossa cidade, no país. Isso tudo sim é pauta, é necessário fazer jornalismo também desse tipo, mas o jornalismo de soluções ele pede a você um olhar um pouco diferente. Então no caminho para sua casa, olhando à sua volta, conversando com as pessoas, a gente pode identificar situações em que, ainda que em pequena escala, esteja resolvendo um problema maior. Então é importante sair um pouco da redação, onde a gente recebe muita pauta, de sugestão de pauta, a gente recebe, é muito pautado pelo algoritmo, pelo trend, pelas trends, é muito pautado por aquilo que está sendo dito nos outros veículos. E é necessário fazer um pouco diferente. E aí é necessário ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Então, quando buscar identificar algo, também quebre alguns pré-conceitos. Não procure a perfeição, procure uma história. E nessa história você inclusive vai encontrar imperfeições, que são as limitações e que você com transparência vai apresentar isso. O importante é identificar algo que esteja linkado a um problema maior e falar, opa, alguma coisa está sendo feita. Como isso está sendo feito? E aí a gente conte essas histórias. E aí a gente começa numa técnica que no Jornal de Soluções se fala bastante, das fatias menores do todo. Então eu identifico um problema, mas eu identifico fatias menores, um subgrupo, uma região, uma rua, uma localidade, enfim, pequenas fatias que ajudam a contar a história do todo. Bom, jornalismo de soluções não necessariamente é o que a gente conhece como breaking news. Aconteceu algo e geralmente ligado a muito factual. Não que o jornalismo de soluções ele não possa ter um formato mais curto, isso a gente vai ver depois. Mas ele pode, que a gente pode identificar nas breaking news, nas notícias do dia, na notícia factual, a gente identifique ali uma chance de mostrar algo que esteja sendo feito para identificar aquele problema. Lembrando que as breaking news geralmente estão linkadas a algum problema, a alguma situação. Então, observar o noticiário pode lhe ajudar, quando você virar essa chave, a falar, mas como será que está sendo feito isso? Então, quando eu tenho matérias que falem sobre algo que aconteceu, que é grave, tem que ser reportado, sobre, por exemplo, violência nas escolas, a gente tem a questão de saúde pública, gestão de resíduos, desmatamento, enfim, questões ambientais, tudo isso são matérias. É necessário fazer jornalismo que demonstre, que evidencie isso, que denuncie isso. Mas nessas breaking news a gente consegue então, opa, onde será que eu encontro alguma coisa que esteja atacando esse problema? E aí a gente começa a entender o jornalismo de soluções. Alguns outros pontos importantes que é interessante a gente estar sempre atento, que a gente pode chamar de pontos de atenção. Precisamos lembrar que a gente tem que estar sempre atento às limitações e relatar, inclusive, o que não se sabe. Inclusive, quando você reporta uma história, uma resposta, uma solução, você pode identificar o que está dando certo, as evidências, contar como isso está dando certo, contar as limitações, mas muitas vezes também você não vai encontrar informação suficiente sobre o andamento disso nos próximos meses. Tem coisas que não se sabe. E você relatar isso com transparência, não só você está sendo correto com o seu leitor, mas também está se protegendo caso em alguns meses depois essa resposta deixe de existir ou mostre falhas e você então precisa estar muito claro na sua cabeça na hora de construir a pauta de jornalismo de soluções que você está fazendo um relato de uma história, de um movimento que está em andamento. E isso é bastante importante para inclusive lhe proteger e não lhe colocar numa situação em que você está defendendo aquela resposta, você está contando aquela resposta. E são coisas bem diferentes. Então é importante, na hora de construir a sua pauta, construir a sua reportagem, você evitar adjetivos.
Parece bastante óbvio. O jornalismo tradicional, mesmo no breaking news, nas grandes reportagens, tem que buscar evitar adjetivos, evitar classificações daquela resposta. Mas quando a gente se aproxima tanto, ouve as pessoas e até pessoalmente tem uma simpatia por aquele assunto, por aquela resposta, a gente precisa lembrar que estamos escrevendo para outras pessoas, que vão ler com análise crítica também, e que elas querem ter insights, ter inspirações para possivelmente replicar aquela resposta. Por isso é importante que a gente se afaste, evite adjetivos e consiga fazer inclusive as perguntas chatas para quem está desenvolvendo essa solução, essa resposta. Com isso, não só você está sendo mais transparente com quem está lendo o seu material, mas também está se protegendo para caso no futuro aquela resposta, aquela evidência, ela deixe de dar evidências mais claras de que esteja funcionando ou até mesmo seja abandonada. Você está fazendo um recorte de um momento, um experimento já em andamento e um recorte daquele tempo. Então isso é muito importante para que a gente possa estar se afastando um pouco mais ao produzir jornalismo de soluções. E aí você pode estar se perguntando, então tá, ok, comecei a entender que eu preciso me afastar, eu preciso mudar o olhar, e onde eu acho isso? E aí seguem algumas dicas importantes para a gente começar a identificar e começar a aplicar o jornalismo de soluções. Bom, a gente definiu então que queremos olhar para a realidade contando a história toda, em que você tem o jornalismo produzindo factual, mostrando o problema, mas você quer começar a mostrar também para a sociedade as respostas, com detalhes e tudo mais, fazendo jornalismo de soluções. E onde é que eu acho isso? Bom, afinal a gente precisa entender, né? Antes de contar como aquilo está sendo feito, a gente tem que saber o que exatamente, quem, quando, onde, ou seja, as perguntas básicas do jornalismo. Então, quem está fazendo algo, onde está sendo feito, quem está fazendo melhor, que é digno disso ser reportado, disso ser contado. Então, é interessante que a gente comece a fazer uma observação, conversa com as pessoas, mas também identificar uma técnica que no Jornalismo de Soluções, da Solution Journalism Network, se fala bastante, do desvio positivo e das fatias menores. O desvio positivo a gente já aborda no próximo vídeo, mas as fatias menores, elas são muito importantes para a gente conseguir identificar pequenas histórias que ajudam a contar respostas de um problema, de um desafio maior. E aí eu cito como exemplo, e a gente tem nesse mesmo módulo uma entrevista com a Dora Santos, jornalista portuguesa, que ela foi parte de um projeto que está no ar, e o link vocês têm no material de apoio, que é opcional, e eu convido vocês a acessar esse site e dar uma navegada por lá, vendo o quanto que é interessante. O projeto que chama Narrativas, uma série do jornal digital A Mensagem de Lisboa, em Portugal. O que eles fizeram? Claro que foi um projeto financiado, passou numa chamada, mas é um projeto em que jornalistas, equipe de jornalistas, mudaram a redação, mudaram o seu local de trabalho para centros comunitários na periferia de Lisboa. E estando ali, observando, conversando com as pessoas e buscando entender melhor como aquela sociedade está respondendo problemas, eles saíram de lá com muitas histórias e sempre, geralmente pautadas pelo jornalismo de soluções. Com isso a gente entende que a lógica desse projeto está muito linkada com o que o jornalismo de soluções propõe. A imprensa tradicional cobre Lisboa, cobre os assuntos da cidade, política, economia, polícia, etc, etc. E geralmente esses bairros mais periféricos são retratados na imprensa de uma maneira negativa, com questões de polícia, questões de meio ambiente e outros assuntos semelhantes. Mas quando eles vão para dentro do território, junto com pessoas locais, eles começam a descobrir histórias, elencar e encontrar evidências, identificar limitações e conseguem sair dali com várias histórias. Então eu convido você a acessar esse site, esse projeto, o Narrativas, que é bem interessante, que ali pode inclusive sair bons insights, e inclusive tem projetos no Brasil que faz algo semelhante. E se a gente trazer para outras realidades do Brasil, de outros países, a gente identifica bastante isso também. No meu caso, no caso de quem está aqui na Amazônia, isso é muito claro. Você conhece a Amazônia, identifica de uma maneira geral florestas, rios, povos tradicionais. Ok, nós temos tudo isso, mas o próximo passo é desmatamento, grilagem, garimpagem, crimes e etc. Ok, também tem tudo isso, mas também tem grandes histórias de pessoas, de projetos, de iniciativas que estão dando respostas a esses problemas. E é aí que o jornalismo de soluções entra. Ou seja, é uma perspectiva que se encaixa perfeitamente no momento atual em que o jornalismo precisa se reencontrar com as pessoas,
se reencontrar com o público, não sendo ingênuo, mas também não negando que ao contar a sociedade toda, contar a história do que está acontecendo num local, num território, numa comunidade, você não tem só problemas. Você tem problemas, mas tem um esforço, tem resiliência, tem histórias que merecem ser contadas com detalhes para incentivar outros caminhos que o jornalismo precisa encontrar, entre eles o do jornalismo de soluções. No próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco mais dessa técnica, que é o desvio positivo, que é uma mudança de olhar, mas que tem alguns pontos que é interessante a gente observar para que a gente possa produzir jornalismo de soluções com qualidade, se afastando, não fazendo um trabalho próximo de assessoria, mas fazer algo que seja construtivo, inspirador e que certamente, inclusive, como diz a Dora na entrevista, ajuda inclusive na saúde mental do jornalista ao produzir esse tipo de reportagem. Até daqui a pouco, então.